ideal sonhado há mais de 50 anos. Fruto de boas ações e erguido pelas mãos de pessoas com iniciativa. Sonhadores? Talvez, mas é muito mais que isso. O Seminário São Pio X é lugar de convivência comunitária, de formação humana, intelectual, afetiva, espiritual, lugar de discernimento e de autoconhecimento para a formação dos futuros sacerdotes. E é esse o lugar que você vai conhecer a partir de agora. São mais de 80 paróquias na Arquidiocese de Belém, mais de 130 sacerdotes, boa parte deles formadas aqui no Seminário São Pio X, em uma história que começou bem lá atrás, antes do primeiro alicerce ser erguido aqui. Assisti a abertura do primeiro buraco, primeiro alicerce do São Pio X. Esse seminário eu via a transformação dele também, né? Na verdade, quando eu cheguei a morar aqui, em 68, havia só uma parte do prédio que depois foi ampliado e nós colaboramos com isso também, né? Algumas coisas. Um prédio grandioso que desponta na BR-316. Com meio século de história, o Seminário São Pio X formou grandes nomes da Igreja Católica e foi um sonho realizado com o esforço conjunto do clero e da sociedade. Um sonho antigo de Dom Mário de Miranda Vilas Boas, concretizado no episcopado de Dom Alberto Gaudêncio Ramos, na Arquidiocese de Belém. Quando ele chegou aqui, a primeira grande preocupação era dar um local mais atualizado, mais confortável também para os seus futuros sacerdotes, né? Então iniciou logo a procura de um terreno que fosse adequado para isso. E foi encontrado um terreno da prefeitura, já no município de Ananindeua, e ele procurou com outros amigos da arquidiocese, o prefeito na ocasião, e acabou conseguindo a doação desse terreno. Foram 2 anos de luta, mas a Câmara Municipal terminou dando por unanimidade o terreno para a arquidiocese, onde está hoje o grande Seminário São Pio X, que hoje tem outras instituições lá funcionando. Seu José é irmão de Dom Alberto Gaudêncio Ramos e guarda todas as agendas do irmão. Em uma delas, na data de 11 de março de 1958, Dom Alberto Ramos escreveu: "Fortes emoções no dia de hoje. Numa reunião, Juvenilo Coimbra sugere para o seminário o terreno da granja modelo da prefeitura. Fomos visitá-lo imediatamente, com Dr. Augusto Meira Filho e doutora Dina Borges, esposa do brigadeiro Borges, e verificamos que é esplêndido. Falta agora obtê-lo." 4 dias depois, Dom Alberto Ramos escreveu em sua agenda: "Num salão da fábrica Perseverança, rezei uma missa pedindo a Dom Romualdo Coelho que obtivesse um bom terreno para o seminário. Logo após, fui com o prefeito Lopo de Castro e outras pessoas, e o terreno foi obtido." 2 anos mais tarde, em 25 de março de 1960, Dom Alberto Ramos escreveu: "Prefeito Lopo de Castro assina a escritura de doação do terreno da Granja Itararé para a construção do Seminário São Pio X." Da posse do terreno à inauguração do seminário foram 6 anos. Nesse período, Dom Alberto Gaudêncio Ramos ganhou 2 auxiliares. Um deles, Dom Tadeu Prost, que tem nome importante na história desta instituição. Uma curiosidade é que Dom Tadeu garantiu doações para a construção do seminário, não com grandes empresas, como muitas pessoas imaginaram, mas com estudantes de colégios dos Estados Unidos, que doavam mensalmente um dia de suas merendas. Dom Tadeu viajava todos os anos à sua terra, nos Estados Unidos, e fazia grandes petições a favor da formação do clero para a Amazônia.
não a grandes empresas, como muita gente pensou. Ele ia pregar nos colégios católicos dos Estados Unidos e pedia para os estudantes um dia de merenda para cada um. E essas religiosas que tomavam conta desses colégios passaram a fazer isso mensalmente. E os estudantes dos Estados Unidos doavam uma merenda por mês. Então, constantemente, Dom Tadeu estava recebendo cheques dos Estados Unidos com dólares que deram ensejo a que a arquidiocese pudesse construir aquela grande obra. A mudança dos superiores e alunos do Seminário São Pio X aconteceu no dia 5 de maio de 1966 e no dia 19 do mesmo mês, Dom Sebastião Baggio, núncio apostólico, benze e inaugura o Seminário São Pio X da Arquidiocese em Ananindeua. O lugar foi uma escolha intencional. Foi intencional, porque estava muito no centro da cidade. Havia até uma doação de um outro terreno no bairro da Sacramenta, mas ficava muito no meio da periferia, que estava crescendo muito naquele tempo, e Dom Alberto preferiu mais distante, para que realmente os seminaristas tivessem uma formação mais tranquila. E não tem. E foi construído naqueles moldes daquela época, porque se previa a vinda dos seminaristas, dos seminários menores das diversas dioceses e prelazias do interior, que hoje formam o Regional Norte 2. O seminário era uma necessidade da arquidiocese, pois o antigo seminário Nossa Senhora da Conceição, existente desde 1745, localizado onde hoje é o Museu de Arte Sacra em Belém, passou por várias reformas e já não correspondia mais às necessidades do momento. Ele estava muito no centro da cidade e também precisava de inúmeras reformas. Por isso, a igreja pensou realmente em um novo espaço. O primeiro lugar foi pensado no terreno doado lá na Sacramenta. E depois, com a doação, né, deste terreno que pertencia à Prefeitura de Belém, então a igreja realmente pensou um prédio que pudesse acolher e atender às necessidades da época. Um prédio grande, né, um prédio que pudesse acolher, né, uma grande quantidade de seminaristas ou vocacionados, né? E ele foi pensado um pouco assim, também fora ali do centro da cidade. Então é bom lembrar que essa estrada aqui, hoje a BR, era a antiga estrada de ferro, Belém-Bragança, né, que aquele tempo já começava a Belém-Brasília. Então acho que é até projetar um pouco a coisa para o futuro. Aquele prédio que seria na Sacramento seria um prédio hoje envolvido pela cidade, né, digamos assim, pela expansão urbana. E este aqui não, ele projetava a igreja para essa região metropolitana. Acho que é uma visão, diria assim, meio profética, né, dos nossos bispos, que aceitaram, né, isso aqui no tempo de Dom Mário de Miranda Vilas Boas, depois com Dom Alberto, Dom Tadeu, a construção, né, começou a acontecer, assim, baseado numa arquitetura bem moderna mesmo, né? Você vê as instalações aqui, elas correspondem a uma tendência da época também, né? Janelas grandes, ventiladas, né? Essas coisas assim bem espaçosas, né? Que correspondiam de fato a uma tendência. Um dado importante na história é que o Seminário São Pio X dava continuidade a uma tradição da formação sacerdotal que iniciou lá no Seminário Nossa Senhora da Conceição. Isso significa que a igreja aqui na Amazônia, sobretudo aqui em Belém, não conheceu as interrupções que outras dioceses conheceram até de fechar seminários. Um dado divulgado com carinho por Dom Alberto Gaudêncio Ramos. Dom Alberto Ramos, ele falava isso assim quase como um orgulho, né, da nossa igreja aqui, que a arquidiocese foi talvez uma das únicas do Brasil que não fechou seminário. No chamado tempo da crise, né, das vocações, ali pelos anos 60, 50, 60, de fato a igreja manteve, né, vindo da Conceição, né, e imediatamente o Seminário São Pio X.
Ao longo dos anos, o terreno que abriga o Seminário São Pio X foi ganhando novas construções que mantêm a vocação do espaço de formação. Eu reitero a dimensão profética, né, dos nossos bispos, sobretudo de Dom Tadeu. Na verdade, a grandeza, a grandiosidade do prédio, do espaço, né, daquilo que era o único seminário, hoje são 3 instituições da Arquidiocese: o Centro de Cultura, Formação Cristã, o Seminário, né, São Pio X, e o Instituto de Formação, que era do regional, agora é, né, da Arquidiocese, vai chegar a ser a Faculdade Católica de Belém. O seminário maior, que é, né, a casa de acolhimento, de formação dos nossos futuros padres, e agora a Faculdade Católica, né, antes foi IRFP, o Semacom, IRFP, Invise e agora a Faculdade Católica. Você vê a importância desse espaço aqui para o mundo católico, não só arquidiocesano, mas regional, né? Ou até além, porque aqui também tem as ordens ou congregações religiosas que mandam seus vocacionados para cá, para a sua formação. Então, de fato, essas mudanças que ocorreram, elas correspondem a uma necessidade da igreja, a vocação da igreja de formar pessoas, né? de dar substância, podemos dizer assim, né? Para leigos, padres, religiosos e religiosas, para que essas pessoas possam aí na realidade do dia a dia, né, nas diversas instâncias da vida social, política, econômica, cultural, manifestar a sua fé de uma forma sólida e substanciada pelo ensinamento, pela doutrina. Monsenhor Raimundo Posidônio nutre uma relação forte com o Seminário São Pio X. Foi um dos primeiros moradores e aqui começou uma caminhada, primeiro como formando e hoje como formador. Eu conheço essa realidade do seminário e da BR, né? Se quiserem que eu conte a história dessa BR-316, eu conto desde 1968, ou até um pouco antes, porque no ano de 1967 nós vínhamos aqui fazer os encontros vocacionais, né? Vindo lá de Quaraci, a gente vinha, né, em um carro alugado, numa Kombi, chegava aqui para passar o dia nos encontros vocacionais. Essa BR estava começando realmente a ser, né, assim, pavimentada, a gente ainda via os dormentes do trilho, né, da ferrovia, e as matas, essa aqui era muito cheia de mato ainda, né, de floresta. Eram em alguns lugares, havia lugares assim bem assim de lazer, sítios, casas, né, bem bucólico, diríamos, né, bem diferente do que é hoje. Desde 68, né, eu cheguei aqui como estudante do ginásio, naquele tempo, né, se chamava assim. Depois, o colegial, nós fizemos no Seminário Redentorista, ali em Benevides, né? Havia um convênio entre eles e nós, o pessoal do ginásio estudava aqui, deles, e nós íamos lá. E depois, mesmo já na formação do seminário maior, né? da formação teológica, embora aqui e acolá morando fora, né? Depois nós voltamos para cá novamente. Do ponto de vista da minha caminhada, da minha trajetória, eu passei por vários lugares, né? Seminário aqui, eu morei no arcebispado um tempo, né, com Dom Alberto, morei na Igreja do Rosário com o saudoso Padre Antônio Coco, né, e um colega da Diocese de Macapá. Moramos na Terra Firme, né, numa casa que foi ali edificada como casa paroquial. Tivemos como formador, né, o Padre Aderson Neder, Padre Jaime Sidônio, e juntávamos algumas dioceses ali. Depois voltamos para cá, enfim. Eu dizia esses dias que de 1968 até hoje, né, eu tenho uma relação muito forte com o seminário, porque depois de formado, depois de pároco, de padre, como eu me formei também como professor, então eu comecei a dar aulas aqui, né? Hoje eu sou professor desde 1982, né, de História da Igreja, e já estamos aqui formando o futuro da igreja, né? Quer dizer, a beleza de expressão de um seminário, né, de uma casa de formação como essa capacidade geracional, eu diria, né? De gerar, de conceber, gerar, formar e jogar na realidade eclesial, né, essas pessoas que passam pelas nossas mãos. Essa é uma alegria que a gente tem, né, de poder realizar esse serviço à nossa igreja.